De fato, o texto de 2 Coríntios 4:7 diz que ele dá poder além do normal. Vez após vez, Jeová tem mostrado que nenhum obstáculo é maior do que seu Espírito Santo. Para ilustrar isso, você vai ver uma entrevista gravada há 15 anos com Nancy Wayne, uma irmã fiel que passou 2 décadas em prisões e em campos de trabalhos forçados na China. Durante todo esse tempo, ela ficou separada da família e sofreu muita pressão para renunciar à sua fé. Por um tempo, eu fui bem ativa no Partido Comunista. Só não participei em guerrilhas porque minha mãe não deixou. Em 1945, eu me casei e depois tive 4 filhos. Antes de conhecer a verdade, eu era meio protestante e meio comunista. Mas um dia recebi pela primeira vez a visita de uma testemunha de Jeová, o irmão Stanley Jones. Em 1953, meu marido se mudou para Hong Kong a trabalho e eu logo depois fui presa por causa da verdade. Meus filhos tinham 10, 7, 4 e 2 anos. Felizmente, minha mãe cuidou deles durante minha prisão. O militar que me prendeu deve ter pensado: vai ser fácil convencer essa dona de casa ingênua. Então, no interrogatório, todo gentil, ele disse: você sabe por que foi presa? Porque gostamos de você. Queremos protegê-la desses 2 imperialistas. Ele estava falando de Stanley Jones e Harold King. E aí continuou: é por causa deles que você está sendo presa como criminosa. Mas sabemos que você é inocente. Confesse que foi enganada e você sai livre. E ainda lhe daremos a autorização para morar com seu marido em Hong Kong. Que oferta tentadora! Antes, eles haviam negado essa autorização 7 vezes. Mas pensei, se eu concordar, depois eles vão me pedir para trair meus irmãos e a Deus. Eu nunca faria isso. Aí um homem forte veio e algemou minhas mãos nas costas. Quando criança, eu tive aulas de dança, por isso consegui trazer meus braços algemados para frente. Assim, eu conseguia dormir melhor. Passaram 7 dias e eu me sentia muito bem. Uma noite, uns homens entraram na minha cela e ordenaram: levante-se. Aí eles viram minhas mãos na frente e perguntaram: como conseguiu isso? Eu mostrei como, recolocando as mãos para trás. Eles ficaram muito bravos. O que eu fiz era errado. Então eles colocaram as algemas mais acima nos meus braços. Era impossível dormir daquele jeito. Orei a Jeová: o Senhor sabe que estou disposta a morrer pelo seu nome. Se o Senhor quer que eu fique imobilizada, eu obedeço. Mas me mostre qual é a sua vontade. Ele fez isso. Lembrei de Romanos 13, 1 e 2. Não há autoridade sem a permissão de Deus. Eu tinha de mostrar submissão relativa às autoridades. Depois de 10 dias, 7 dias aqui, 3 dias aqui, mudei de atitude. Então, eles tiraram as algemas. Meus braços estavam muito inchados. Quase não podia movê-los. Ainda dá para ver as marcas, depois de 42 anos. Sou humana, não sou uma supermulher. Meu espírito era forte, mas minha carne era fraca. Chorei muito e orei. Jeová me consolou com textos como 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhe-se sob a mão poderosa de Deus. Ele vai enaltecer você no tempo certo. Lance sobre ele sua ansiedade. Ele cuida de você. Esses versículos me ajudaram muito. Fui solta e voltei a pregar. De 1972 a 74, dei testemunho a mais de 100 pessoas de 9 províncias. Por isso, fui presa de novo.
Eles me empurraram para uma sala bem grande, cheia de policiais e soldados armados. Tudo isso só por minha causa. Então, um oficial superior à minha esquerda disse: "Esta criminosa pertence a uma agência de espionagem americana chamada Testemunhas de Jeová." Eu não era espiã, mas pensar que minha morte tornaria o nome de Jeová conhecido na cidade toda me deixou feliz. Eles nunca tinham ouvido esse nome. Fui sentenciada a 10 anos. Eles disseram: "Ela é a pessoa mais teimosa do país." Quando eu lia Hebreus 11 sobre o sofrimento e as torturas dos antigos servos fiéis de Deus, eu pensava: isso não foi só no passado. Acontece hoje também. Está acontecendo comigo. As testemunhas de Jeová têm o mesmo privilégio que os servos fiéis do passado. E eu também tenho. Então me lembrei do excelente exemplo dos irmãos da Alemanha nazista. Eu disse: quero ser como eles. Fiquei esperando a minha sentença de morte, mas ela não veio. Na manhã de 1º de novembro de 1978, um guarda me levou até um oficial militar que me pediu para assinar um documento e disse: "Você está livre." No dia 27 de janeiro, meu marido me levou para Hong Kong, onde estava minha família. Vi claramente a salvação de Jeová e queria muito retribuir a bondade dele. Comecei a procurar um salão do reino e a sede da torre de vigia. 14 dias depois, em 15 de fevereiro, meu filho disse: "Mamãe, vou ligar para a companhia telefônica e descobrir onde fica a filial." E ele conseguiu. Daí ligou para Betel e quem atendeu foi o irmão Ganway. Meu filho disse: "Minha mãe quer se encontrar com o Senhor." "Quem é sua mãe?" "Nancy Wen." "Não pode ser. Nancy está na China, presa ou talvez morta." Meu filho disse: "Não, ela está aqui e quer visitá-lo, pode?" Então, fui a Betel. Finalmente, depois de 23 anos, reencontrei meus irmãos e irmãs. Estava tão feliz, chorei muito. Eles me entrevistaram e minha história foi publicada em 1º de março de 1980. Me considero alguém ignorante e incapaz. Sabe, uma poeirinha, insignificante. Assistir a todas as reuniões, ir ao campo, dirigir estudos, não é o suficiente. Você precisa ter uma amizade forte com Jeová. Fiquei presa durante muitos anos e fisicamente não podia fazer nada para Jeová. Mas espiritualmente eu estava muito bem. No meu íntimo, eu me sentia completamente livre. A soberania universal de Jeová ainda não foi vindicada. Continuo prisioneira deste velho sistema. Por isso vou continuar orando, até chegar o grande dia de Jeová, quando a soberania dele for vindicada e o seu nome santificado. Eu sei que Jeová vai sempre me ajudar a enfrentar qualquer coisa por causa do nome dele.